Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em Lucas capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Nos versículos anteriores, o Senhor Jesus, após uma série de instruções já repassadas para os discípulos, ele fala sobre os escândalos que viriam e que eles seriam inevitáveis. Ele fala também das consequências nefastas, negativas, horríveis para aqueles que praticam, que causam escândalos. Ele vai ensinar também os discípulos que devem repreender os irmãos quando os irmãos fazem coisas erradas e que também devemos perdoar. Aí, não uma vez, mas 7 vezes ao dia. Aí os discípulos sentiram o peso daquelas palavras, aquela responsabilidade. E eles se julgaram, acredito, né, ao que o texto nos induz a pensar, eu imagino que eles sentiram, eu não vou conseguir. Aí eles pedem a Jesus: aumenta-nos, acrescenta-nos a fé, né? Me dá mais fé, porque eu tenho pouca fé, né? Aí o Senhor Jesus fala: olha, se na verdade tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, né, menor das hortaliças, essa fé já vocês fazem, dão a ordem e essa árvore vai ser arrancada com a raiz. Olha só, então aqui não é a questão de tamanho ou da quantidade da fé, mas sim da qualidade. É certo que o Senhor Jesus falou do tamanho da fé, da quantidade da fé do centurião de Cafarnaum, conforme está escrito lá em Lucas 8:10. Nunca vi tanta fé em Israel como viu naquele centurião. Ele vai falar também do tamanho da fé da mulher cananeia, lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, que ele fala para a mulher, né? Grande é a tua fé. Então, ele aqui para os discípulos, ele não está falando do tamanho, da quantidade, não, ele está falando se tiver um pouquinho de fé, um pouco de fé, já é suficiente. Olha só, imagina, meu irmão, um pouco de fé, e nós já temos essa fé, e ela está num solo fértil. Essa fé vai crescer. Nós sabemos que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus são filhos de Deus. E lá em Romanos 10:17, melhor dizendo, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, se nós queremos acrescentar a fé, aumentar a fé, nós devemos ouvir, e ouvir pela palavra, porque a palavra fala, meu irmão. Quando nós ouvimos pela palavra, a nossa fé aumenta. Aí o inimigo vem e diz: você não vai conseguir. A palavra diz o contrário. Aí vem a nossa fé: está amarrado, diabo, em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Aquele que me chamou não dorme, ele me guarda, me protege. A minha família está nas mãos do Senhor. Então, quando nós ouvimos pela palavra, quando nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos de Deus e mais nós sabemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Uma outra sugestão, uma orientação que a Bíblia, né, ela nos passa, está lá em Judas capítulo 1, só tem um, né? A carta de Judas só tem um capítulo. Então Judas, no versículo 20, vai dizer assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Nós temos que orar no Espírito, orar, falar com Deus, nos entregar a Deus. Não aquela oração, né, meu amado, né? Vazia, aquela oração sem entrega. Não, orar no Espírito é se entregar a Deus, falar com Deus, abrir o coração para o Senhor.
Então, essa é uma das formas também da fé ser aumentada. E Tiago, lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Olha só, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada com as boas obras que nós praticamos. Glória a Deus por isso. E nós sabemos, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, vamos exercitar a nossa fé, fazer a nossa fé crescer, e nós vamos agradar a Deus com isso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pois ela é o pão que nos alimenta, a água que sacia a nossa sede. Senhor, somos muito gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Realmente não somos dignos, mas é pela Tua graça, o favor imerecido que o Senhor nos concede, e nós somos muito gratos. Pai, os discípulos sentiram o peso das palavras de Jesus, e eu, igualmente, sei que não sou capaz de amar, de perdoar, de viver inteiramente em conformidade com a tua vontade. Creio que o meu irmão, a minha irmã, que estão orando comigo neste momento, também não conseguiram. Mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros diários, nós clamamos a Ti. Tenha misericórdia de nós. Não desista de nós. Não nos permita causar escândalos. Misericórdia, Senhor. Queremos glorificar e não escandalizar o Teu nome. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos causaram males. Nos ajuda nesta árdua caminhada. Nos ajude, Senhor. Sozinhos não vamos conseguir. Não desista de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, apesar de nossas falhas, de todas as nossas falhas, nós vamos continuar certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. Amém? Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.